nossa história. Em 1927, o Evangelho Pentecostal chegou à Bahia. Na localidade de Canavieiras, o pastor João Pedro da Silva começou a pregar. Ele batizou 20 novos convertidos. Ele estendeu o ministério até Minas Gerais e Espírito Santo e foi um incansável obreiro do Senhor. Em 13 de julho de 1929, o missionário Otto Nelson esteve em Canavieiras. Na ocasião, ordenou o primeiro pastor da Bahia, Teodoro Santana. Queimaram a igreja, apedrejaram, fizeram correr de facão e foice, a família discorria. E quem perseguiu foram os não crentes da região. Em 1932, o missionário sueco Erik Aldo Peterson chegou ao Brasil. Na Bahia, ele desenvolveu um ministério com ênfase no evangelismo. O dia que eu me batizei, quem estava efetuando o batismo aí na Liberdade foi ele e pastor Euclides. Me desci as águas aos 12 anos, graças a Deus. E até aqui, o Senhor tem me ajudado, irmãos. E eu confio que Ele vai me ajudar e me guardar até o fim. Eu continuo temendo, guardando tudo que eu aprendi. É isso que está me trazendo de pé. Em 1946, Peterson retornou à Suécia para cuidar da saúde. Pastor Euclides Arlindo da Silva assumiu a igreja. No retorno do missionário, houve conflitos na igreja e a CGADB interviu. O interventor foi o missionário Eurico Bergsten. Pacificador, o missionário ajudou a Assembleia de Deus em Salvador e no interior da Bahia, entre 1949 e 1956. Ele deixou memórias em quem conviveu com ele. E o pastor Eurico veio num momento de conflito, que precisava de muito conselho, o estado da Bahia estava em transição, e ele fez esse papel. Viajou todo o estado, unindo pastores, fortalecendo o ministério, consertando algumas ideias duvidosas sobre a doutrina. O missionário Eurico foi um verdadeiro apóstolo aqui no estado da Bahia. Depois de uma década na Paraíba, o pastor João Batista da Silva assumiu o pastorado na Assembleia de Deus em Salvador. Em 1950, na gestão dele, é que o orfanato evangélico foi inaugurado. Ainda hoje, a instituição funciona em Feira de Santana e abriga mais de 90 crianças. Em 28 de fevereiro de 1960, pastor Rodrigo Santana assumiu a sede geral das Assembleias de Deus em Salvador. Incansável pregador da Palavra de Deus, ele fundou o jornal Avante e iniciou o programa de rádio Hora Evangélica. Tenho como lembrança, como principal marca da atuação do meu pai como pastor dessa igreja, o seu zelo pela obra do Senhor. Foi essa a maior herança que ele deixou e que buscamos segui-la. Em 25 anos de pastorado, o pastor Rodrigo sempre enfatizou missões. Com o falecimento do presidente, pastor Demerval Cerqueira Lopes assumiu a igreja. Ele construiu cerca de 70 templos. Durante anos, ele presidiu o orfanato evangélico da igreja e fez vários investimentos nele, inclusive obras. Pastor Demerval atua como membro do Conselho Administrativo da CPAD há 4 mandatos. Pastor Demerval foi um lutador, um homem que aceitou o Senhor jovem, deixou o trabalho por uma chamada para o Evangelho e era um fiel amigo do pastor Rodrigo. Chegou a ser o vice do pastor Rodrigo e ficou 15 anos conosco. Terminou as obras iniciadas pelo pastor Rodrigo, as obras do orfanato, as obras da construção e reforma da igreja, e sempre foi um homem simples, amigo e que nunca deixou de atender alguém quando chegava no seu gabinete. Em 1979, a Convenção das Assembleias de Deus na Bahia foi organizada pelo pastor Demerval Lopes Cerqueira. Realizando a segunda gestão à frente da CEADEB, pastor Valdomiro Pereira da Silva intenta manter os princípios e dar suporte às igrejas para que estejam implantadas em todos os povoados do estado.
Hoje nós temos na nossa convenção 1.123 pastores que trabalham em todas as cidades do nosso estado. Deus tem abençoado de forma maravilhosa, com construções de templos, com conversão de almas, batismo com o Espírito Santo. E assim nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nesses dias. E eu tenho certeza que Ele vai continuar abençoando a nossa convenção, porque a convenção pertence também a Ele, é claro, é de Deus. Nós somos de Deus, Ele está conosco e vai continuar conosco. Nossa história.